time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, é um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, aqui na 95,7 FM. E hoje eu tenho aqui nos estúdios da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, o colega médico veterinário Daniel Zago. É veterinário formado pela Unisa aqui em São Paulo. Ele trabalha com reprodução animal, um assunto super, hiper, mega interessante. Tem mestrado nessa área, mestrando nessa área de reprodução animal também. A gente conversando aqui nos bastidores da rádio, eu já selecionei aqui umas 400 perguntas para fazer para ele. Acho que vai faltar programa, né? Ele veio agora de uma viagem do Pantanal, onde ele estava trabalhando com onça, né? O homem pega a onça na unha mesmo, né? Enfim, ele traz um assunto super interessante pra gente. Doutor Daniel, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, São Paulo. Olha, eu tô estranhando um pouco o clima aqui, viu? Que o inverno passado eu passei quase 40 graus lá no Mato Grosso. Um prazer enorme. Daniel, você traz assuntos muito interessantes. Você trabalha com reprodução animal e ao mesmo tempo com produção, né? Sim, exatamente. Eu gostaria que você fizesse um paralelo aí entre o teu trabalho e essa recente viagem que você fez aí para o Pantanal. Bom, eu trabalho a campo, né, em fazendas, com a área de inseminação artificial, transferência de embriões, tanto com equinos quanto bovinos. Hoje nós temos aí um paradigma aí, né, é complicado, é um tema muito complexo, tá? Porque as fazendas, nós precisamos de alimento, o mundo precisa de alimento. O Brasil hoje tem o maior rebanho bovino do mundo, supera inclusive o rebanho da Índia, né? O Brasil é o maior exportador de carne também, né? Agora, entre outros animais que a gente pode colocar aí também, mas assim, acho que hoje o tema seria interessante a gente falar sobre os bovinos, né? E o quanto as fazendas elas podem impactar no meio ambiente, no ecossistema, e como que nós poderíamos como que poderíamos tratar disso com conservação. É complexo, é difícil, mas é possível. Tem que produzir comida, mas não pode destruir o planeta. Exato. E aí? Nós temos que... aqui no Brasil, né, nós vemos as fazendas muito produtoras, porém pouco produtivas, né? Então, existe uma diferença disso. Existe uma diferença entre produção e produtividade, né? Então, nós temos grandes fazendas que não adotam tecnologias de produção, né? Isso eu acho que porém já estamos mudando, tá? Eu vejo mais ainda na lavoura do que na pecuária, né? Pelas minhas viagens que eu tenho feito aí, eu vejo que na lavoura a nossa tecnologia é altíssima e ela é usada, né? Na pecuária nós trabalhamos em cima disso, mas ainda acho que falta muito para chegar no ideal. Bacana esse tema, porque inclusive é a primeira vez em 20 anos de rádio que eu abordo esse tema com alguém que de fato conhece, né? Porque a gente está aqui muito em São Paulo, animal de companhia, cãozinho, gatinho e tal, né? Mas essa é uma outra realidade que a gente precisa olhar também. Sim, sem dúvida. Daniel, e com relação ao Pantanal, por exemplo, como é que associa essa produção sem impactar os animais silvestres, que é uma área também que você atua? Sim. O Pantanal, ele é um bioma onde já é adaptado e, assim, a pecuária já faz parte do Pantanal, né? Então, foi tema de várias discussões, inclusive as queimadas no Pantanal, que são queimadas que todo ano existem de fato, né? Claro que o ano passado ela passou do normal, queimou além do que é o comum, mas assim, a pecuária ela já está integrada lá. Como que o que eu vejo é que é uma questão cultural, né? Então, às vezes, o fazendeiro
no caso das onças ali. Os fazendeiros, alguns preservam, porém outros não. Eles acabam matando as onças, né? E não só as onças, outros animais também, né? Eu acho que assim, o fazendeiro, é um tema legal também de falar, o fazendeiro, ele é o único que não é beneficiado com a onça. Então, a onça, ela recebe o turista que vai tirar foto, ela tem todo um sistema de proteção em volta dela, só que o fazendeiro, muitas vezes ele se sente sozinho ali. Então, eu acho que poderíamos traçar estratégias para o fazendeiro, para ele se beneficiar também da onça, para que ele pare, então, de matar, né? Hoje nós temos lá vários programas de proteção à onça, né? Então, eu acho que são vários tópicos que devem ser abordados ali para proteger, né? E o fazendeiro deve ser beneficiado de alguma forma, né? Porque senão ele vai continuar matando. Para ele é uma grande perda que ele tem também com os bezerros, apesar que a onça não vai só predar, a onça preda pouco os bezerros. A onça gosta de comer jacaré, a onça gosta de comer capivara. Quando é oportunidade, quando ela sai, quando o bezerro entra no lugar dela, aí sim ela vai comer os bezerros. E na cadeia alimentar, fala pra gente aonde a onça fica e quando diminui a sua população, o que acontece? Pois a onça é top, né? É o topo da cadeia alimentar, né? Então, o que ela mais preda lá? É o jacaré, né? Então, claro, a onça, ela está em vários biomas, né? Ela está no Amazônico, ela está no Cerrado. Ali no Pantanal, ela aprendeu a predar o jacaré, e o jacaré é o que é mais fácil para ela e mais abundante. Predando o jacaré, quando tem uma população baixa de onça, é possível que a população de jacaré também cresça lá. Já temos uma população grande de jacaré no Pantanal. Pode ser que ela cresça ainda mais. Aumentando a população de jacaré, nós podemos prejudicar os peixes, porque o jacaré se alimenta de peixes. Aliás, quase todos os animais lá no Pantanal se alimentam de peixes. E o peixe é a base de tudo lá, né? Então, a economia do Pantanal praticamente que vive em torno disso. Os ribeirinhos vivem do peixe, né? Os pescadores, o turismo de pesca esportiva. Então, a gente começa no topo da cadeia, e a hora que a gente vai esmiuçando as coisas, a gente vê que é grave e que pode comprometer diversas áreas aí, né? Então, Dr. Daniel, você que trabalha com produção animal, tem alguns mitos a produção. Por exemplo, a questão do gás metano. O quanto isso impacta, né, desfavoravelmente ao planeta? É uma pergunta interessante. Já é uma questão que vem sendo tratada já há alguns anos, né? As pesquisas até agora, cada ano apontam um resultado diferente, né? Onde há alguns anos atrás eles estavam apontando que os bovinos produziam 15% do gás metano, e depois no mundo, né? Os gases de efeito estufa, porque não é só o metano, mas também o carbono. E todo mundo fica falando do pum da vaca, né? Mas 90% desse gás não é nem do pum, é do arroto, da eructação, né? Porém, existe um fator paralelo aí que corre, porque para a produção de vaca, você precisa de áreas de pastagem, né? Então, a gente só acaba vendo o que prejudica, mas não vê o que é o outro lado, né? Então, essas áreas de pastagem, elas acabam neutralizando esse gás carbônico. Então, e não só neutralizam tudo que as vacas produzem, mas eles neutralizam além. Então, a produção, a pecuária, ela, de certa forma, ela não impacta tanto no ambiente na questão de gás de efeito estufa. Na verdade, ela ajuda o meio ambiente nessa questão, né? Então, você tem aí as pastagens agindo de uma maneira benéfica em relação ao efeito estufa. Então, seria mais ou menos um mito, um argumento utilizado pelas pessoas que são contra o consumo de proteína animal, para que diminua a produção de animais, inclusive a matança deles,
por conta disso. Seria mais um mito, é um mito. É um mito. Hoje já está provado que todos esses gases são neutralizados pela pastagem. Então, eles produzem? Sim, eles produzem, porém a pastagem neutraliza tudo. Esse assunto é interessante também, o consumo de proteína animal. Você que é uma pessoa que está sempre viajando aí para as fazendas e tudo mais, tem uma realidade de São Paulo, né? Sim. Porque é muito fácil estar aqui em São Paulo. Eu sou paulistano e moro lá, né? Então... O bom é que você conhece as várias realidades, né? Interiorzão do Brasil. Qual que é o olhar que o veterinário, os fazendeiros, ou mesmo a população tem em relação a isso? A produção de proteína animal. Eu acho que é cultural, né? É cultural. Então, assim, eles são muito consumidores de carne, de qualquer animal, né? Então, frango, suíno, enfim. E eles vivem disso, eles dependem disso. Então, para eles, é mais que eles não pensam só na alimentação em si, mas também no financeiro, lógico. A essência da lucratividade dele está ali dependendo da produção da carne, da produção pecuária, da produção de leite, da produção de frango, de suíno, enfim. Então, eles dependem disso, é cultural. Então, aqui em São Paulo tem um discurso muito bonito, mas é muito fácil. Você vai num supermercado, você compra carne. Você tem alternativas alimentares fáceis de você conseguir, mas lá a realidade é completamente diferente. Né? Assim, eu acho que a indústria da carne é muito grande. E se for colocar a quantidade de pessoas que vivem dela, eu não sei falar, mas eu acho que mais de 20% ou mais no Brasil vivem da indústria da carne e do leite, direta e indiretamente, né? E isso vai e a hora que a gente começa a investigar isso, você vai desde a fábrica de ração, da fábrica de sal, as pessoas que vivem da nutrição, que vivem do sal, as indústrias de vacina, né? De medicamentos veterinários. Então, a hora que a gente começa a ligar, muita gente depende da produção de carne e leite. Muita gente mesmo. Você trabalha com reprodução animal. Como é que é essa questão das raças dos animais, do ponto de vista de selecionamento genético, como é que está isso? Então, muita gente até acha que tem raças que são feitas em laboratório. Né? Na verdade, não existe isso. Nenhuma raça é feita em laboratório. No laboratório, a gente apenas usa as biotecnologias da reprodução, fertilização in vitro e tal, onde a gente pega um óvulo, né, coloca ali com espermatozoide, leva para a estufa, enfim. A gente usa essa biotecnologia, né? Seria o bebê de proveta que vocês conhecem. Mas... o que nós fazemos com a seleção de raças, a gente a cada ano vai aprimorando com relação à produtividade. Foi o que eu já acabei de comentar. Nós precisamos aumentar a produtividade. Então, se porventura numa exposição ou um criador, ele percebe que ele tem ali uma vaca que produz... Hoje nós temos vacas que produzem 80 litros de leite, 90, 100 litros, a recordista. Então... é altíssima a produtividade. Então, o que a gente faz? Isso aí é benéfico para o meio ambiente. A gente aumenta a produtividade com um pequeno espaço, né? E com poucos animais, nós teremos mais produção até do que uma fazenda que usa um espaço enorme com muitos animais. Então, a ideia da seleção, das raças é essa, aumentar a produtividade. E com isso você diminui o consumo do planeta, né? Exato. Preserva o ambiente. Exatamente. Então, o caminho de tudo é isso. É aumentar a produtividade, conscientizar os criadores que eles necessitam disso. Isso é uma missão que eu tenho e que eu acho que muitos veterinários têm também, né? De ir a campo e, olha, o seu rebanho precisa de inseminação artificial, o seu rebanho precisa de uma genética nova, seu rebanho precisa ser modificado, melhorado.
E aí ele muitas vezes ele ainda está naquele sistema antigo, mas a partir do momento que ele começa a usar, opa, putz, por que eu não usei antes isso? Por que você não me falou antes? Que ele vê que faz a diferença. É importante a tua especialidade, né? Porque quanto maior a produção, menos a depredação, né? Exato. Agora, uma outra questão também. Bem-estar animal hoje é uma preocupação na produção? Na verdade, muitas pessoas ainda comentam com relação ao bem-estar. A verdade, olha só, gado de leite, por exemplo, eu vou citar o exemplo do gado de leite. Uma vaca, ela não produz leite se ela não tiver num ambiente correto, se ela tiver estressada, ela não produz leite. Então, assim, ela tem que ser muito bem tratada, né? E qualquer variação, qualquer estresse, se ela um estresse térmico, hoje estou falando de vaca holandesa, as vacas produtoras, né, que são as vacas europeias ou as próprias girolandas, mas assim, quanto à temperatura, então muitas vacas são fechadas, são confinadas, e se aquele lugar lá tiver com uma temperatura acima dos 25 graus, elas começam já a entrar em estresse e a produção abaixa bastante, cai bastante. Tem lugares que eles colocam música para as vacas, e a alimentação tem que ser uma alimentação muito balanceada. Aliás, o leite depende da alimentação da vaca, né? Então, elas são muito bem tratadas. Então, o leite que você de casa está tomando, você pode ter certeza que o produtor de leite dá a vida por essas vacas e que muito do que falam por aí é mito. Daniel, e outra coisa, o quanto é importante o agronegócio, né? Nessa campanha aí que nós tivemos aí do lockdown, fica em casa, tal, por conta da pandemia, o produtor não pôde ficar em casa não, né? Não. E isso é uma coisa que nós aqui da cidade muitas vezes não olhamos. A gente quer chegar no supermercado e ter lá o produto que a gente gosta, tudo na mão, mas fica em casa, é isso? Exatamente. E assim, não para, das 5 da manhã e de segunda a segunda, né? Então, o animal come todo dia, né? Não tem como. Então, você tem ali os tratadores, você tem o pessoal que tem o manejo. Não tem como. Tem os animais que, porventura, se machucam no pasto, que eles precisam, as vacas que estão parindo. Então, todo dia tem manejo, não tem como parar. Eu peguei Covid trabalhando e a campo, né? Então, por isso que nós da área de saúde tínhamos prioridade na vacinação, porque a gente também não pôde parar, nem num grande centro como São Paulo, e muito menos na produção animal, né? Exatamente. Porque tem uma cadeia aí para ser toda respeitada, né? E como a gente não olha para isso, né? Aqui eu acho que que não é mostrado, né? Eu acho que a pessoa precisa vivenciar. E muitas pessoas que me visitam e que às vezes me acompanham, elas mudam completamente de ideia. Porque a hora que vê de fato, fala, poxa vida, olha, tudo que me falaram até hoje é diferente do que eu estou vendo aqui. O quanto a gente se isola num grande centro, né? Uhum. O quanto a gente se aliena, né? E também culpa da grande mídia, que não tem interesse em mostrar. Interessante que é o agronegócio que está fazendo com que o país... Balança comercial... se alavanque. Balança comercial há anos, né? O agronegócio é o que leva quase o Brasil, né? As exportações nossas são muito positivas. Daniel, gostaria que você falasse um pouco dos novos projetos aí. Você volta para o Pantanal, você... como é que está a agenda aí? Bom, provavelmente devo voltar para o Pantanal, né? Estive conversando com o pessoal da Reprocon. Eu quero participar um pouco mais. A Reprocon eles pesquisam a reprodução dessas onças pintadas, né? Então, se quiserem, depois eu deixo o meu Instagram, o pessoal pode acompanhar aí as fotos. E eu quero acompanhar e poder ajudá-los também, né? Com essa questão aí que eu acho importantíssima, né? Então, para os próximos meses, provavelmente devo estar voltando aí para o Pantanal e também Cerrado, Mato Grosso,
Eu ainda tenho um projeto na reprodução de bovinos para fazer, né? Então, essa é a... Então, de alguma forma, você está inserido também na reprodução de animais silvestres. No caso... Eu trabalho com reprodução animal, né? Então, assim, em geral... trabalho tanto na parte de congelamento de sêmen, também como transferência de embriões, né? Então, tanto com a parte de machos quanto de fêmeas. E eu estive conversando com o professor G, que é lá da Reprocon, né? E me coloquei à total disposição, estarei com eles em breve e para ajudá-los no que for preciso, né? Inclusive angariar fundos aí para a instituição, para que a conservação da onça, que a gente viu o quanto é importante que ela seja feita, porque eu vi outras entidades conservacionistas, mas o trabalho deles é diferente e necessário. Uma coisa interessante que eu gostaria de saber de você e não das mídias que a gente acaba sendo influenciado. O desmatamento, a conservação do Brasil, nessas áreas que você viaja, Cerrado, né, Mato Grosso, acho que você pega um pouco da Amazônia, você conhece também essa área da Amazônia, né? E agora do Pantanal. Está ocorrendo mais de fato ou não? Sim, ocorre. Porém, não tanto quanto as pessoas acham, né? Hoje nós temos sistemas de satélite que pegam o desmatamento de uma forma muito mais prática. E o produtor recebe uma multa muito grande. Hoje, dependendo da área que ele desmata, são multas que valem milhões, né? Eu já tive acompanhando aí algumas fazendas que estão pagando milhões em multas, né? Então, existe, porém, nem tanto. Eu acho que mais a parte ali do Pará, Amazonas, ali, por uma questão de fiscalização. Entendi. Né? A gente consegue ver que está desmatando, mas as estradas, os acessos o acesso é difícil. Né? E muitas vezes é terra que não tem... é terra de ninguém. Entendi. Daniel, quero agradecer muito a tua presença aqui na rádio. Você volta com certeza, porque sobraram perguntas e faltou tempo. Gostaria que você deixasse tuas redes sociais, teus contatos. O ouvinte da Rádio Mundial, da Rádio Vibe Mundial, ele é muito ligado nessas questões de preservação, cuidado com os animais, enfim. Bom, primeiramente, obrigado. Aí, meu Instagram é VetDanielZago. Tá? Quem quiser pode seguir lá, pode me mandar mensagem. Responderei todos vocês. Daniel, muito grato pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, né? Acho que precisava de mais Daniéis por aí, conservando a natureza, né? E o que mais tem a gente destruindo, né? A gente precisa conservar, né? Com certeza. Pessoal, muito grato aqui pela audiência da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Semana que vem nós estamos aqui no nosso bate-horário, nosso bate-local, todas as quintas-feiras, às 6:30 da matina. Até mais.